médicos do Rio Grande do Norte convocou a categoria médica para uma manifestação logo mais daqui a pouquinho, em frente à governadoria, contra algumas recomendações do Tribunal de Contas que diz respeito à incorporação de adicional salubridade, gratificações, coisas que incidem sobre a aposentadoria dos servidores. Isso tem causado aí uma certa revolta, insatisfação da categoria. Quem vai explicar pra gente, meu convidado hoje, o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Geraldo Ferreira. Bom dia, doutor Geraldo. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes da 96. Explica pra gente que tipo de recomendação desagrada tanto a classe médica. Pois é, na verdade o protesto não é nem contra a recomendação, porque a recomendação tem um fundo jurídico, não é? Há uma posição da Constituição Federal sobre gratificações transitórias que diz que elas não são levadas à aposentadoria. E isso estava presente na Constituição do Rio Grande do Norte. E havia interpretações dúbias, mas a última resolução do Tribunal de Contas recomenda realmente ao Estado que essas incorporações não sejam feitas. Isso representa uma perda de 20% a 25% no salário que seria levado à aposentadoria. Isso é muito alto, é uma perda muito alta. Então eu diria a você que o protesto, apesar de o mote ser contra essas recomendações, na verdade é contra a efetivação delas, não é? E a procura de saídas. Por exemplo, nós temos no Estado uma insalubridade que é 20% do salário. Isso pode ser transformado em subsídio, ou como ontem nós tivemos uma reunião com o presidente do IPERN, doutor Nereu Linhares, muito gentil, muito atencioso, dia do Jogo do Brasil, e esteve lá presente para falar sobre Previdência, que diz que realmente o seu entendimento é que, havendo este desconto ao longo da vida profissional, como é a regra para os médicos, e isso, evidentemente, seja incorporado. Porque não é mais uma gratificação transitória. Ela é uma gratificação permanente. Agora, se não for descontada a Previdência, aí muda de figura. Mas até este momento, isto é descontado para a Previdência do Estado e deve ser levado para a aposentadoria. Tá, mas explica uma coisa pra gente. Tem a recomendação do TCE, as recomendações já foram efetivadas? Foram efetivadas e nós estamos naquele limbo, né? Naquele momento entre... porque há um detalhe sobre as aposentadorias. Quando o profissional é aposentado, isso só se efetiva quando o TCE, Tribunal de Contas, dá o aval a essa aposentadoria. E existem profissionais desde 2014 que não estão com suas aposentadorias homologadas. Olha o problema. O represamento. Represamento. E há o risco de até esses profissionais terem essa aposentadoria, que já é legítima a sua incorporação. Direito adquirido. Direito adquirido. Então, recebendo há 4 anos, há o risco até de serem retiradas. Então, na nossa visão... da nova recomendação. Novas decisões. Né? Das novas decisões. Certo. Mas, até este momento, judicialmente, nós temos ganhado todas essas questões. Então há aí um imbróglio de natureza jurídica que, do meu ponto de vista, ele poderá ser melhor solucionado através da negociação política com o governo. Aí é onde entra a manifestação de hoje. O governo vai ter que entrar em campo procurando uma alternativa que garanta um período mínimo de desconto, além do qual essa gratificação deverá ser incorporada. O senhor, né, o representante da categoria, já esteve com o Nereu Linhares. É com eles que vocês... É com ele que vocês vão negociar ou é preciso mais alguém, né, dentro do governo? É preciso o governo, evidentemente, né? A governadora e a área econômica do governo. Agora, ele tem influência. Ele é o administrador, é o presidente hoje do IPERN, mas a posição ontem dele me pareceu tranquila. E isso é fato. Nós não queremos que incorpore quem descontou 2 anos de insalubridade ou 5 anos. Nós queremos quem teve ao longo de sua vida o trabalho em ambiente insalubre. É assim, inclusive, para a aposentadoria, chamado especial. Você se aposenta depois de 25 anos em ambiente insalubre, né? E é a mesma visão que nós temos sobre a incorporação da aposentadoria. Quantos médicos hoje prestam serviço para o governo do Estado? Nós tivemos uma avalanche de aposentadorias, essas reformas que estão acontecendo, infelizmente, têm provocado um verdadeiro terrorismo, não só nos médicos, não é? Mas em toda a categoria dos trabalhadores. Isso é muito ruim, essa instabilidade, essas reformas grandiosas
que se anunciam, muitas vezes poderiam ser feitas de forma muito mais metódica, esparçadas, dando tempo de adaptação, regras de transição, o que não tem acontecido. Então isso tem provocado um verdadeiro terrorismo e uma fuga de profissionais altamente habilitados e competentes que deixam o serviço público sendo substituídos por terceirizados, o que agrava mais ainda o problema da Previdência. A gente que acompanha o noticiário, é assunto de todos os governos desde Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso tentou até aprovar a idade mínima, por um voto não conseguiu. Na sequência, Lula fez reforma de Previdência, mudança. Dilma fez reforma de Previdência. Temer também tentou fazer, mas não conseguiu. E agora o Bolsonaro tem tido mudança todo o governo. Mas esta tem uma questão de regras de transição que é bem mais agressiva, né? Eu acho que o ponto crucial dessa reforma, apesar de ontem eu concordo, eu já tinha essa visão, a reforma do funcionalismo federal já foi feita. Ela vai atingir agora pensionistas, outras naturezas, mas a grande reforma, que é a aposentadoria igual do INSS, que é 5 mil e poucos no teto, no funcionalismo federal já foi feito, não no estadual e municipal, não é? E não em todos os poderes. Eu queria uma opinião do senhor sobre essa perspectiva de votação de reforma da Previdência nos estados, em cada estado e em cada município, porque pelo que a gente está acompanhando, estados e municípios vão ficar fora da reforma em Brasília. Essa é uma batalha difícil aqui, né? Eu diria o seguinte, se você me perguntar, o que eu tenho, eu tenho mais ou menos uma resposta padrão hoje para isso. O camarada diz, essa reforma é boa? Não pode ser boa. Não pode ser boa. É uma reforma que lhe tira dinheiro. Você acharia bom? Quem diabo vai? Agora, me parece que há uma necessidade econômica de vários pontos da reforma. E acho bom o debate que está sendo feito no Congresso Nacional, porque ela precisa também ter sensibilidade social. Eu entendo, o que eu leio de Previdência e meu posicionamento sobre Previdência, é que ela não é só um dinheiro que garanta sua sobrevivência. Ela é distribuição de renda, ela é proteção social, ela é uma coisa muito mais ampla do que isso. Aliás, há quem defenda a separação da Seguridade Social da própria Previdência em si, né? Do sistema previdenciário. O que é que o senhor acha dessa proposta? Porque uma coisa é a ação social, que atende pessoas que não contribuíram para o sistema. A outra é o sistema, assim, contributivo e de repartição que nós temos hoje. É uma possibilidade, mas não vamos nos esquecer que a Previdência ela nasceu com esse cunho social, não é? Há uma tentativa muito grande de, vamos dizer, de capitalizar essa aposentadoria, mas é diferente. E a Previdência ela sempre foi aplicada como um mecanismo de justiça social. Então, eu tenho particularmente essa visão. A Previdência é um mecanismo de justiça social. Se fosse apenas para você garantir uma reserva para a sua aposentadoria, por que você não bota o dinheiro na poupança, né? Não se trata... E também é uma ideia que está surgindo agora da capitalização desse sistema também. Até um sistema híbrido, juntando capitalização e a repartição, né? Que é a famosa previdência complementar, não é? Agora, é preciso que o brasileiro, ao longo do tempo, conheça melhor esse sistema, porque esse sistema não garante previdência. Ele garante um fundo de recursos, não é? Que será consumido aí e você só terá direito a esse fundo que você poupou. Então é uma coisa complexa, principalmente num país muito pobre como o Brasil. Imagina, né? A pessoa não tem nem o dinheiro da feira. Agora eu quero deixar claro... Vai reservar um dinheiro para a Previdência, é complicado, né? Agora eu queria também dizer aqui, Diógenes, que eu não estou aqui contestando a necessidade de uma reforma, né? Aqui no Estado, por exemplo, nós temos aí um déficit mensal de 130 milhões de reais, né? Cerca de 130 milhões de reais e cerca de 1,5 bilhão de reais por ano, né? Isso já vem de... 56 mil aposentados para 52 mil e poucos ativos. Realmente é um número maior de aposentados do que de ativos. Então isso impacta. E isso precisa de uma solução. Isso o ideal seria ter 4 ativos para pagar um inativo. Hoje temos mais inativos do que ativos. Mais inativos do que inativos. Há que se procurar uma solução. Agora, eu vejo o seguinte, preservando os valores que são universais da Previdência. Nós temos valores que promoveram desde 1800, começou na Alemanha, depois foi para a Inglaterra, a Previdência como um mecanismo de proteção social. Eu acho que nós não podemos nos esquecer disso. Mas eu queria voltar um pouquinho ao nosso item da saúde, que esta questão da aposentadoria é o estupim
Mas nós temos, em relação ao governo, algumas pendências, e essa manifestação se voltará para a cobrança. Por exemplo, 13º de 2018. Eu sou funcionário federal também. Eu recebi hoje, me deu até hoje não, ontem, né? Me deu um suspiro para pagar as contas, foi a metade do 13º. Do federal. Do Estado nós não recebemos o de 2018, nem o salário de dezembro. Isso está angustiando muito a categoria. E eu confesso aqui que desde o início, no Fórum dos Servidores, minha posição era de dividir esses recursos. O senhor participa do fórum? O sindicato participa. A nossa visão é que isso deveria ter sido negociado com o governo, dividindo em parcelas. Se decidiu optar por um sonho, que seria vender conta do governo, royalty de petróleo, etc. Isso está em curso, são os recursos extras que o governo pretende para quitar essas folhas. Mas né? Sem horizonte ainda, né? Então eu acredito que, como nós estamos nos aproximando de dezembro, estamos ali 6 meses, né? Se nós chegarmos a dezembro sem termos quitado 2018, eu acho que vai haver uma avalanche de paralisações e de complicações para o governo. Então, uma das proposições que nós queremos levar ao governo é a possibilidade de fatiar isso aí em 3 ou 4 meses e o governo incorporar isso à folha de pagamento. Mas, doutor Geraldo, o governo está catando moeda para pagar os salários no mês. De onde virar o dinheiro? Mas se ele esquecer de pagar os débitos, ele começa a aplicar o dinheiro. A gente conhece como é governo, eu pelo menos acompanho como é governo. Se ele tiver o compromisso de pagar, o dinheiro que entrar ele vai pagar. Mas o governo não tem esse compromisso? Para o senhor governador não com dinheiro extra, né? Com dinheiro extra. Então está ficando fácil para o governo. Está ficando fácil para o governo, porque a receita é corrente, ele está pagando o salário e continuando a aplicar, né, onde o poder discricionário do governo aponta, mas deixando de lado a dívida, numa suposição de que vai ter um dinheiro extra. Na hora que incorporar ou dividir esses valores, obrigando o governo a pagar, evidentemente o governo se limitará desses gastos extras, né? Porque não falta dinheiro aparentemente no Estado. Basta ver 16,5% que está sendo concedido aos outros poderes. E não me venham com essa história que o dinheiro é dos poderes. Você acha isso? Eu não acho, não. Eu acho que o dinheiro é do Estado repassado para os poderes. E se os poderes estão recebendo demais, cabe ao Estado sentar na mesa e negociar. A Fátima parece que não quis esse desgaste político ainda, não é? O governo, ela, governadora, descarta qualquer tipo de reajuste. Mas os outros poderes entrou. Mas o conjunto dos servidores não tem dinheiro para isso, né? Mas pode ser parcelado. Eu acho que uma das coisas que o movimento sindical amadureceu muito foi realmente na questão da negociação. Há um passivo de 16,5% precisa ser concedido pelo Estado. Vamos imaginar que a 96, que é uma emissora privada, ela tem que dar reajuste anual aos seus funcionários CLT. É obrigatório. Aí por que o governo, os governos em geral, entendem que não devem esse reajuste? Eles devem esse reajuste aos seus funcionários. Agora, pode ser parcelado, pode ser negociado de várias naturezas. Agora, simplesmente dizer não é procurar sarna para se coçar, porque chega um limite onde o trabalhador não vai suportar. A intenção da governadora é de pagar, quitar essas folhas em atraso até dezembro. Mas do ponto de vista orçamentário, tem informações na área econômica do governo, inclusive aqui até entrevistas que a gente fez, que o dinheiro, o orçamento está garantido até dezembro as folhas, mas não tem nem o 13º desse ano. Vai dar para pagar, quitar essas folhas? Exatamente o que eu estou dizendo. Se o governo tiver a obrigação de quitar estes débitos dentro da folha, o governo vai fazer suas reformas, suas obrigações econômicas. Ele precisa pensar. Há uma série de projetos em cima da mesa que envolvem privatizações, que envolvem reformas necessárias ao tamanho do Estado, não é? A melhorar a arrecadação. Nós estamos aí com a campanha do governo para tentar melhorar essa arrecadação. É incrível, você vai muito ao comércio, você vê ainda a quantidade de locais que a gente compra que entregam a você o cupomzinho do cartão de crédito e nota fiscal, nem vê, né? Nem vê a cor. Então o governo precisa aperfeiçoar a sua máquina. Agora eu acho que muita gente tem sido
vamos dizer, tem ocupado os cargos de uma forma, não estou me referindo isso especificamente à governadora, mas de uma forma ainda amadora, que acha que não tem que cortar na carne ou que não tem que tomar providências duras para aperfeiçoar a máquina do Estado. Para encerrar, o senhor vislumbra um ambiente de greves a partir dessa insatisfação das categorias, com a questão do reajuste, com a questão da quitação das folhas dos servidores? Porque não há que se negar, e a governadora tem que perceber isso, que os sindicatos estiveram até agora 6 meses, né, em compasso de negociação, e temos até que reconhecer que ela tem recebido os sindicatos para negociar. Mas nós estamos há 6 meses, não é? Nós estamos agora nos aproximando do 13º de 2019. Então, nós temos essa manifestação pontual hoje, mas dia 13 de agosto, nós já temos uma paralisação marcada. Todos os trabalhadores da saúde. E eu acredito que se não houver uma coisa concreta, vou começar a pagar, seja parcelado, seja realmente fixando datas, nós deveremos ter uma pressão muito maior que poderá ser no formato de greve. Essa é a visão que hoje eu tenho. Queria agradecer a presença do Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos. A gente conversou aqui sobre questões ligadas à categoria, questão de recomendações do Tribunal de Contas, mas também fizemos análise de reforma de Previdência e também a situação nas cobranças dos servidores de um modo geral. Obrigado, doutor Geraldo, por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você, Diógenes. Bom dia aos ouvintes.